Boa tarde, nono ano. Estamos iniciando mais uma semana e nessa semana vocês vão concluir a atividade impressa. Quem não pegou, pegue na escola a atividade para responder a atividade impressa. Essa primeira parte, observe, o conteúdo que vocês têm em mão é Nazismo e Segunda Guerra Mundial. Observe que essa primeira parte, que fala do saldo da Primeira Guerra para a Alemanha, vocês já tiveram acesso, tem um vídeo sobre esse conteúdo, com a minha leitura e explicação do saldo da Primeira Guerra e o caminho para o surgimento do Partido Nazista, né? Tem as consequências da Primeira Guerra, o que fez surgir e fortalecer as ideias nazistas na Alemanha. Toda essa primeira parte, vocês já, como os nazistas chegaram ao poder, vocês já tiveram acesso à expansão alemã, o que levou à expansão alemã, o que foi o pangermanismo, o espaço vital e também sobre o Holocausto. Vocês têm atividades e têm textos sobre esse conteúdo que a gente já conversou sobre ele. Então, nessa primeira parte, esses primeiros conteúdos vocês já tiveram acesso e quem já respondeu o exercício e já me enviou as fotos não precisa fazer mais essa primeira parte, esse primeiro exercício. Mas só quem já me enviou as fotos. Quem não enviou tem que responder tudo. O exercício sobre o nazismo e esse da Segunda Guerra Mundial. Então, o conteúdo que eu vou explicar hoje é esse da Segunda Guerra Mundial. Leiam o texto, vocês estão com ele em mãos, leiam com calma para responder ao exercício. Então, temos aqui ó, a Segunda Guerra Mundial, causas da guerra e países envolvidos. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade, acontecendo de 1939 a 1945 em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Esse conflito foi travado entre dois grupos, os aliados, que era formado por Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, e Eixo, que era formado por Itália, Alemanha, Japão, e teve como consequências a morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas e uma destruição material significativa. Por isso que se diz que foi o maior conflito da humanidade, por causa do grande número de mortos, da destruição causada, porque diferente da Primeira Guerra, a Segunda Guerra não aconteceu longe, nas trincheiras, afastados, aconteceu dentro das cidades, né, através de bombardeios, de mísseis, bombas atômicas. Então, a Segunda Guerra Mundial teve uma proporção gigantesca, não só pela quantidade de países envolvidos, mas pelos lugares atingidos com a guerra. Dessa forma, a Segunda Guerra está relacionada com a expansão do nazismo, pois quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha em 1933, iniciaram a construção de um governo totalitário, ou seja, um governo que queria comandar tudo. Então, a expansão nazista, né, que era defendida, eles queriam que a Alemanha tivesse um espaço vital. O que era isso? Um espaço onde a raça ariana, considerada superior, dominasse as demais e formasse um verdadeiro império. Então, no final da década de 30, os alemães, a partir das ideias do espaço vital, das propostas dos nazistas, começaram a invadir alguns territórios. O primeiro foi a Áustria, né, nação que tinha uma cultura e um idioma alemão, então eles queriam dominar esse território. Em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação, ou seja, a união dos dois países. E ele conseguiu invadir a Áustria e anexar a Áustria à Alemanha em 1938. Depois, os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia, por conta de uma região daquele país chamada Sudetos. As exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram Inglaterra e França, e a tensão diplomática na Europa aumentou. Então, houve uma conferência, a Conferência de Munique. Nessa conferência, ingleses e franceses estavam com medo de uma guerra, né, e cederam às pressões alemãs, deixaram os alemães invadir a Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, para assim poder manter a paz. Porém, um ponto importante da Conferência de Munique é que ingleses e franceses deixaram Hitler invadir
com a promessa que seria a última exigência territorial da Alemanha. Hitler firmou o acordo, mas estava mentindo. Ele não acreditava que ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra aos alemães. Assim, em 1939, Hitler resolveu invadir também a Polônia. Então, à medida que a tensão entre a Alemanha e a Polônia aumentava, ingleses e franceses assinaram acordos militares com a Polônia para protegê-lo da invasão de Hitler. E como Hitler não acreditava que franceses e ingleses fossem fazer algo, ele ordenou um ataque contra a Polônia em 1º de dezembro de 1939. Esse ato de agressão foi considerado o estopim, ou o início da Segunda Guerra, porque dias depois Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Então, isso foi o início da guerra. A Segunda Guerra começou em 1940, quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia, mas foi quando ele invadiu a Polônia que a França e a Inglaterra entraram realmente na guerra. Os países envolvidos na guerra foram, de um lado, eu já falei, os aliados e o eixo. E os Estados Unidos e o Japão entraram em guerra depois de algum tempo por causa de uma disputa entre eles dois no Oceano Pacífico. Vamos ver aqui as fases da guerra. Na Guerra Mundial, como já foi dito, foi uma guerra global, um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações no mundo, que foram organizadas em alianças, os aliados e o eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço da guerra. Então, todo mundo estava mobilizado a favor da guerra. Então, a Segunda Guerra foi um conflito muito letal, foi o mais letal, que mais teve mortes. Foi entre 50 e 70 milhões de mortos. Aqui tem algumas imagens dos conflitos, dos navios, das cidades arrasadas, dos bombardeios, dos acordos assinados em busca de paz, mas que não conseguiram. Então, a segunda Guerra Mundial durou cerca de 6 anos, com um nível de mobilização chamado pelos historiadores de guerra total, e pode ser dividido em 3 fases principais. Na primeira fase, ficou marcada pela supremacia das forças alemãs. Então, a Alemanha conseguiu dominar vários territórios e ganhou várias batalhas. E teve também a supremacia dos japoneses no conflito. Os alemães conseguiram conquistar uma série de nações. Os japoneses, por sua vez, iniciaram sua expansão para o sudeste asiático, conquistando as colônias de britânicos, franceses e holandeses que ficavam no Oceano Pacífico. Além disso, os japoneses realizaram um ataque que causou grande prejuízo aos norte-americanos. Os japoneses atacaram a base naval Pearl Harbor, que é uma base naval dos Estados Unidos, localizada no Oceano Pacífico, na região da Indochina, que era alvo de disputa entre Estados Unidos e Japão. Então, a segunda fase foi de 1942 a 43. É o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a inverter-se. Os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa Batalha de Stalingrado. Foi a primeira derrota dos alemães nessa batalha. E o poder de guerra dos alemães iniciou sua queda, seu declínio. Eles passaram a ficar enfraquecidos. O mesmo aconteceu com os japoneses, que após a derrota da Batalha de Midway, perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados lentamente pelos norte-americanos. E a terceira e última fase foi o momento em que os membros dos eixos são derrotados, ou seja, Alemanha, Japão e Itália são derrotados. As forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada de 44 para 45. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com o bombardeio dos Estados Unidos. Internamente, o país estava em colapso, em crise, mas a recusa dos japoneses em render-se levou os americanos a atingir o Japão com as 2 bombas atômicas. Foi uma coisa muito horrível de se ver. Então, a guerra ficou marcada pelo uso dessas bombas atômicas que arrasaram 2 cidades inteiras do Japão. Milhares de inocentes morreram, né, e marcou a terceira fase da guerra e o fim da guerra também. Então, com a derrota do eixo, a guerra chega ao fim. Em 45, a guerra termina e os Estados Unidos jogam essas 2 bombas no Japão, uma na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto, e outra em Nagasaki, em 9 de agosto. Com essa bomba, o mundo viu o terror de uma guerra, o quanto
as armas eram destruidoras, né? O mundo estava com medo. Por isso foi criada a ONU. Logo após o fim da guerra, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, e começaram a pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que os direitos de todos os povos fossem respeitados e não acontecesse mais uma guerra. Então, vejamos um depoimento sobre a guerra. Em toda a região, a população se mobilizou. Homens e mulheres de 16 a 55 anos foram para as colunas de trabalhadores. As crianças menores das escolas trabalhavam na construção de muros de terra ao redor dos tanques de petróleo, supervisionados pelos professores. Os soldados escavando o solo como se fossem tatus, eles lutaram com granadas, a tiro e a faca, com o que tivesse à mão. Nas ruínas, nos entulhos, nada era de graça e a morte era uma constante. Então, esse é um depoimento muito forte que mostra os horrores dessa guerra mundial. Então, a partir de que tem um exercício de verificação da aprendizagem. Na 1 é uma revisão do primeiro conteúdo, então você vai procurar na primeira parte, que fala sobre o nazismo, sobre a crise de 1929, como essa crise afetou muitos países e trouxe consequências. Né? Você vai dizer quais consequências essa crise trouxe. Na 2, você vai ler esse pequeno trecho e vai responder a letra A, B e A e B. Na 3, você vai marcar o fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra, um fato que foi diretamente a principal causa do início da guerra. Na 4, você vai marcar com X, né? O que aconteceu entre o período da Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que vai de 1920 a 1945, né? O que aconteceu entre essa época aí? Na 5 você vai responder, Hitler foi o principal criador do nazismo, em sua opinião, porque tanta gente aceitou suas ideias. Né? Na 6, você vai marcar a alternativa incorreta sobre a Segunda Guerra Mundial. Na 7, vocês vão ler esse texto, esse depoimento, e vão identificar no texto 2 valores da ideologia nazista. O que esse texto defende do nazismo? Na 8, vocês vão dizer, vocês vão marcar na Segunda Guerra Mundial as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki foram consideradas crimes de guerra porque vocês vão procurar a alternativa correta. Só uma é correta. Na 9, em virtude da crise mundial de 1929, no mundo inteiro, vocês vão marcar o que aconteceu após a crise mundial de 1929. Na 10, quais os países que participaram diretamente da guerra? Os 2 grupos. Vocês vão dizer os países que estavam no grupo dos aliados e no grupo do eixo. Na 11, explique qual a atuação dos Estados Unidos e do Japão na Segunda Guerra. Na 12, aqui, ó, vejamos a fala de um nazista sobre os judeus. Então, você vai refletir, ó, reflita sobre esse texto acima, qual era a situação dos judeus nas mãos dos nazistas. Aqui, vocês vão ter uma lista de 10 filmes. Eu sugeri que vocês assistissem A Vida é Bela e O Menino do Pijama Listrado. Quem já fez, me mandou o resumo. Eu já vi. Quem não fez, assista pelo menos um desses filmes para fazer a atividade que eu pedi. Até mais, uma boa leitura, um bom estudo